Meus cumprimentos montanhescos, eu sou o Gaspar e esse é mais um episódio do canal Filosofia na Montanha. Estamos aqui no Morro da Gueba. Antes de mais nada, uma pergunta para começar o vídeo. Você já conheceu alguém que quando visto de longe aparentava ser uma coisa e quando você conheceu mais de perto aquela pessoa, ele deixava de ser aquela pessoa incrível que você via no passado? Pois Nietzsche utiliza a montanha como analogia para este caso. O aforisma que eu vou falar é o aforisma 15 do livro A Gaia Ciência. E para ilustrar esse aforisma de Nietzsche, eu vou contar uma das histórias mais absurdas que já aconteceu na história recente do Brasil. Foi o caso dela mesma, Flor Delis. Flor Delis ficou conhecida no final dos anos 80 no Brasil como a mãe do Brasil, porque ela já tinha 50 filhos adotivos nessa época, na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Atualmente, ela teria 51 filhos adotivos e 4 biológicos. E para melhorar, ela tinha uma carreira gospel como cantora e era pastora. Que exemplo de mulher, não é mesmo? E ela se tornou deputada federal em 2019 pelo estado do Rio de Janeiro. Ela tinha uma fama de ser uma pessoa muito boa. Veja essa entrevista aqui na Coisa linda! E quantos anos você tem? Eu tenho 41. E como fazer o bem é melhor que plástica? Gente, não tô falando... Mas isso, para Nietzsche, é uma vida vista de fora. Porque quando aconteceu o assassinato do marido dela e a vida dela começou a ser investigada, descobriu-se muitos absurdos e algo completamente diferente do que era. Como vocês já sabem, Flor Delis foi a mandante do assassinato do marido dela. E uma curiosidade sobre isso é que a filha de Flor Delis, quando adolescente, namorou o marido que Flor Delis assassinou. E depois Flor Delis adotou o Anderson, que era o ex-namorado da filha dela. E depois se casou com ele. Mas conforme as investigações se aprofundaram sobre o caso, a polícia foi descobrindo vários absurdos dentro da família, como casos de incesto. Com 51 filhos adotivos, rolava muita coisa louca. Também descobriu-se que a família era uma organização criminosa e já havia outras tentativas de assassinato. E foi demonstrado que Flor Delis era a mandante de tudo. O próprio demônio impetrou um habeas corpus no Supremo para que Flor Delis não fosse enviada ao inferno, que toma o lugar dele, sei lá. E Nietzsche usa exatamente a montanha para explicar situações como essa. Eu não sei se eu concordo totalmente com Nietzsche quando se trata desse aforisma, mas em partes eu concordo sim. Nietzsche usa a seguinte analogia, que algumas pessoas são como o Monte Belo que encanta um vale. Por exemplo, aquele monte está lá lindo, encantando o vale. E a pessoa, por vê-lo de fora como belo, decide escalá-lo. A partir do momento que ele escala e sobe, ele perde a visão do cume. Ele perde a visão do monte vista de fora, daquele monte que enfeitava a paisagem. Então ele está vendo ele de cima agora, ele está perto do monte. E não há mais beleza nenhuma. Porque toda a beleza só poderia ser vista de longe. Por isso que o nome do aforisma é de longe. Faz sentido. Ou seja, o monte, ele é bonito para ser visto de longe. Porque se você sobe nele, você não vê a mesma beleza. Enfim, essa é a analogia que ele faz. E realmente, cara, algumas montanhas são dessa forma. Um exemplo disso é o Pedra Branca do Araraquara. Ela é uma montanha linda, vista de fora. Porém, quando você sobe, você não tem vista nenhuma. Você fica só no meio do mato. Não são todas que são dessa forma. Essa aqui, por exemplo, não é o caso. O Morro da Gueba é mais bonito de cima do que visto de baixo. Mas vocês entenderam a analogia que ele está fazendo, né? Eu sei que o exemplo da Flor Delis foi um pouco exagerado. Mas você conhece alguém dessa forma? Não igual a Flor Delis. Porque se for igual a Flor Delis, vai fazer um BO. Mas alguém que, por uma aparência, você se interessou e quando você conheceu melhor aquela pessoa, ela era um lixo. É exatamente sobre isso que Nietzsche fala nesse aforismo. Ainda ele cita que esse tipo de gente não pode ter autoconhecimento. E a partir do momento que elas adquirem autoconhecimento, elas começam a se ver de cima da montanha, e elas não conseguem mais ver a beleza que antes elas viam nelas mesmas. Essas pessoas têm essa característica narcisista, etc., não pode ter autoconhecimento, porque se ela tem autoconhecimento, ela vê que ela é uma merda. E para finalizar o vídeo, é um vídeo curto, que eu tô meio ressaqueado também, eu vou ler o aforismo. Aforisma 15 do livro A Gaia Ciência. De longe. Esse monte faz encantadora e significativa a paisagem que domina.
Após haver dito isso, muitas vezes para nós mesmos, somos de tal forma insensatos e agradecidos para com ele, que acreditamos que, proporcionando esse encanto, ele deve ser a coisa mais encantadora da paisagem, e assim o escalamos e nos decepcionamos. De repente, ele próprio e toda a região em torno e abaixo de nós é como que desencantado. Esquecemos que algumas grandezas, como algumas bondades, pedem para ser vistas a uma certa distância, e de baixo, não de cima. Apenas assim tem efeito. Talvez você saiba de pessoas à sua volta que devem olhar para si mesmas apenas de alguma distância, a fim de se achar suportáveis ou atraentes e animadoras. O autoconhecimento não lhes é aconselhável. Esse é Nietzsche. Até a montanha ele consegue ver de uma forma um pouco negativa. Então o vídeo fica por aqui. Eu tô numa ressaca, eu acho que dá pra notar na minha voz, dormi mal, dormi menos de 1 hora, tô todo fodido. Até o próximo vídeo, até a próxima montanha.